Isso é mais uma videoaula conceitual com conteúdo de progressão geométrica. Hoje a gente vai estudar os 3 termos consecutivos de uma PG. Roda a vinheta. Did a full 180, crazy, thinking about the way I was, did the heartbreak. Então, pessoal, como a gente já tinha visto em progressão aritmética, né? O termo geral, soma e os 3 termos de uma PA, a gente vai ver agora os 3 termos consecutivos, né? Como se calcula os 3 termos consecutivos de uma PG. Então aqui eu trouxe um mapinha conceitual para vocês no quadro, que é um resumo que vai ficar mais fácil de vocês assimilarem em relação à progressão aritmética e a geométrica. Assim a gente revê um pouco da aritmética e vocês vão assimilar com a geométrica e assim fica mais significativo aí a absorção do conteúdo. Então, pessoal, o que você já deveria saber sobre progressão de 3 termos? Então, antes da gente começar propriamente dito em progressão de 3 termos, a gente vai relembrar a questão da média, tanto da aritmética como da geométrica, a razão da aritmética e da geométrica. Então, a média aritmética, o que é que a gente vai fazer? Eu coloquei aqui como exemplo uma sequência ABC. Como é que eu vou calcular a média aritmética de uma sequência ABC? Eu vou pegar o primeiro termo mais o enésimo termo, no caso aqui é o C, o último termo, que é o terceiro termo. Eu vou somar e vou dividir por 2. Ele vai me dar o B, que é o termo médio. Ah, professor, mas eu só posso fazer isso com 3 termos? Não. Qualquer sequência aritmética ou geométrica vocês vão poder fazer. Progressão geométrica, a gente vai fazer o produto entre os extremos, né? No caso aqui o A e o C, e extrair a raiz desse produto. Então, quando eu pego A vezes C e extraio a raiz, eu vou ter o termo médio, que é o B. Se eu pegar, no caso aqui, se eu pegasse, deixa eu botar um exemplo aqui, pequenininho. Se eu pegasse aqui, vamos dizer, A, B, C, D, E. Vamos usar a letrinha que fica mais fácil de se assimilar. Se eu pegar A mais E e dividir por 2, ele vai me dar C. Se eu pegar B mais D e dividir por 2, ele me dá C. Sempre ele vai me dar o termo médio. Isso na média aritmética. Já na média geométrica, se eu pegar A vezes E, extrair a raiz, ele me dá C. Se eu pegar B vezes D, extrair a raiz, ele me dá C. Então, eu sempre posso pegar os vizinhos, né, do termo médio. Se eu pegar aqui, ó, C vezes D, na verdade, C vezes E, extrair a raiz, o produto de C e E extrair a raiz, ele vai me dar quem? O D, que é o termo médio entre C e E. Se eu pegar A e C e multiplicar e extrair a raiz, eu vou ter B. E assim por diante, sempre pegando os vizinhos, certo? Então, isso aí é o termo médio de uma progressão aritmética e geométrica. O termo médio da aritmética, a gente soma os extremos e divide por 2 ou os vizinhos, né? Que a gente queira encontrar a média ali. Já na geométrica, a gente vai extrair a raiz do produto desses termos, né? No caso aqui dos extremos, eu vou ter o do meio. Então, para relembrar só a questão da razão, que também é uma parte muito importante de progressão aritmética e geométrica, que tem questões que com a razão você consegue resolver, só usando essa definição de razão. E vocês vão ver nas atividades que a gente vai desenvolver. Então, ó, na razão aritmética, a gente sabe, né, que a gente já viu, que quando eu pego o termo seguinte menos o antecessor, eu vou ter a razão, no caso R, certo? Então, B menos A me dá razão, C menos B me dá razão, tá aqui. Então, ó, B menos A é igual a B menos C, vai me dar a mesma razão. Essa igualdade é muito importante, certo? Vocês vão ver que tem questões que a gente vai precisar usar essa igualdade entre esses termos, utilizando a definição para encontrar a razão. Já na razão de uma PG, de uma progressão geométrica, o que é que a gente faz? A gente faz a divisão, né, do termo seguinte com o antecessor.
o sucessor com a divisão do sucessor com o antecessor. Quando a gente faz isso, acha a razão, que no caso a gente representa aí com a letra Q. Então, ó, B dividido por A me dá razão. C dividido por B também me dá razão. Então, eu posso ter uma igualdade aqui, né? Que B sobre A é igual a C sobre B, certo? Também me dá a mesma coisa. Na razão da progressão aritmética, a gente subtrai. Para encontrar a razão da geométrica, a gente divide. Agora a gente vai para essa parte aí dos três termos de uma sequência aritmética e geométrica. Mas a gente vai focar em quem? Na geométrica, que a gente já viu essa da progressão aritmética. Mas aí para a gente assimilar. Então, ó, cuidado. Então pode ser útil chamar de x o termo central. Por que eu coloquei cuidado? Para a gente dar mais atenção a essa parte, certo? Então, ó, toda vez que eu for fazer o cálculo, né, de três termos consecutivos de uma progressão aritmética ou de geométrica, aí vocês devem sempre chamar o termo médio, no caso, como são três termos, o termo médio vai ser o segundo termo, de x. Vocês vão ver porque isso é importante. Então, quando for uma progressão aritmética, eu tenho x, que é o termo médio. Para eu achar o primeiro termo, o que é que eu faço? Eu pego o valor de x, que é o segundo termo, menos a razão. Quando eu tiro a razão do segundo termo, ele vai me dar o primeiro termo. Já quando eu pego o segundo termo, que é o termo médio, somo com a razão, ele me dá o terceiro termo. Então, a soma desses três termos vai ser 3x, certo? Já na progressão geométrica, eu vou chamar o termo médio, no caso, o segundo termo de x. Quando eu pego o segundo termo, divido pela razão, ele me dá o primeiro termo, certo? O segundo termo, dividido pela razão, me dá o primeiro termo. E quando eu pego o segundo termo, que é x, e multiplico com a razão, ele me dá o terceiro termo. E a gente também vai ver que o produto dos três termos é x ao cubo. Depois vocês vão entender no exemplozinho que eu vou dar em relação aos três termos de uma PG. Porque de uma PA a gente já viu, né? Então vamos focar nisso aqui, certo? Então, pessoal, aqui eu estou trazendo para vocês um exemplo, certo? Para fixar, né? De três termos consecutivos de uma PG. Então, está dizendo aí no enunciado, no exemplo. Três números estão em PG. O produto deles é 729 e a soma é 39. Quais são esses números? Então, pessoal, primeiro o que foi que eu fiz? Colocar os três termos desconhecidos, como a gente viu lá na definição do mapinha mental. Então, eu tenho x sobre q, que é o primeiro termo, porque o x dividido pela razão me dá o primeiro termo, o segundo termo, que é o x, e o terceiro termo, que é x, que é o segundo vezes a razão, que me dá o terceiro termo. Feito isso, eu fiz logo o produto. Lembra lá na definição do mapinha mental que eu disse que o produto de uma sequência de três termos de uma PG é x ao cubo. Então, ó, se vocês observarem aqui, quando eu faço x sobre q vezes x vezes q, aqui, ó, eu vou poder eliminar esse q daqui com esse q daqui. Só posso fazer isso porque, ó, é tudo produto, certo? Então, se eu fosse fazer, né, o passo a passo, eu fizesse x vezes x vezes x, daria x ao cubo vezes q, né? Ficaria assim, x ao cubo vezes q, sobre esse q aqui, ó. Aí eu corto aqui, dá x ao cubo. Mas eu não preciso fazer isso para chegar no resultado, se eu cortar esse q com esse direto. E x vezes x vezes x, conserva a base 1 mais 1 dá 3, utilizando a propriedade de potência na base. Então, x ao cubo é igual a 729. Eu vou passar esse expoente 3, né, com a operação oposta à potenciação, que é a radiciação. Então, eu vou passar com uma raiz cúbica de 729. Logo, x é igual a 9. Extraindo a raiz cúbica de 729, me dá como x9. Vindo agora aqui, ó, resolvido o valor de x, encontramos o valor de x pelo produto. Já pela soma, eu vou pegar o primeiro termo, x sobre q, mais x vezes q, é igual a 39. Como ele falou aqui, que a soma é 39. Então, eu como já tenho x, só substituir x por 9. 9 sobre q
mais 9, que é x, mais x vezes q, que é 9 vezes q, está aqui, que é igual a 39. Vou extrair o MMC. O MMC de Q, 1 e 1, porque embaixo de cada termo desse aí a gente sabe que tem 1. Então, o MMC de Q, 1 e 1, é Q. Eu vou pegar Q dividido por Q, dá 1. 1 vezes 9, 9. Q dividido por 1 dá Q. Q vezes 9, 9Q. Q dividido por 1 dá Q. Q vezes 9Q dá 9Q ao quadrado, porque o 9 eu repito, né? E o Q vezes Q repete a base e soma-se os expoentes, que é igual a 9 dividido por 1 aqui embaixo dá Q vezes 39, que dá 39Q. Elimina aqui os denominadores, que eu já utilizei, né? Porque se trata de uma equação, aí a gente elimina. Vai ficar 9Q ao quadrado mais 9Q. Só fiz organizar. Para ser esse 39 para cá, subtraindo o Q, tá? Somando, passou subtraindo, mais 9 igual a 0. Igual a 0 porque aqui, ó, ele vai gerar a equação em segundo grau. Então, 9Q ao quadrado mais 9Q, menos 39Q, mais 9 igual a 0. Calculei aqui 9Q menos 39Q, semelhante. Fica 9Q ao quadrado menos 30Q mais 9 igual a 0. Eu peguei logo para simplificar essa equação, para não dar, vamos dizer assim, valores muito altos, dividi toda ela por 3. Pode fazer isso? Deve. Toda vez que você tiver uma equação e que você vê que todos os termos têm um divisor comum, simplifique. Aí eu dividi tudo por 3. Ó. 9 dividido por 3 dá 3Q ao quadrado. 30 menos 30Q dividido por 3 dá menos 10Q. E mais 9 dividido por 3 dá mais 3, que é igual a 0. Encontramos delta. Delta é B ao quadrado menos 4 que multiplica A que multiplica C. Menos 10 ao quadrado é 100, menos 39, que é 4 vezes 3 vezes 3. Né? 4 vezes 3, 12 vezes 3, 36. De 100 menos 36 dá 64 positivo, porque eu repito sinal maior. Está aqui o nosso valor de delta. Continuando aqui, vamos encontrar Q, né? Os valores de Q na fórmula da equação de segundo grau, que é menos B mais ou menos a raiz de delta sobre 2A. Então aqui, ó, esqueci de botar quem é B. B, no caso aqui, é menos 10. Então vai ficar mais 10 com esse menos aqui, né? Mais ou menos a raiz de delta, que é 64, que é a da fórmula, vezes A, que é 3. Aqui. Então 10 mais ou menos a raiz de 64 sobre 2 vezes A, que é 3. Resolvendo aqui, ó, 10 mais ou menos a raiz de 64, que é 8, e 2 vezes 3 dá 6. Vamos achar que linha 10 mais 8 sobre 6. 10 mais 8, 18. Dividido por 6, 3. E que duas linhas vai ser 10 menos 8, que dá 2 sobre 6. Simplificando por 2, eu tenho 1/3. Então, ele pede na questão, né, que a gente leu anteriormente, para a gente achar quem são essa sequência. Então, eu vou ter para Q aí 2 valores, para razão 2 valores. Para X eu tenho 1, mas para razão eu tenho 2. Mas sendo que tem enunciado que eles pedem assim, para que os valores da sequência sejam números inteiros, aí você já descarta o número racional. Então, se ele pedir na questão para você encontrar os 3 termos desconhecidos aí, você pode fazer esse cálculo, mas ele pode botar uma condição lá, que esses termos devem ser números inteiros. Inteiros são positivo ou negativo, certo? Então, numa situação dessa, que eu tenho 2 valores para Q, aí eu tenho que dar ênfase e atender ao comando da questão, que são números inteiros. Logo, eu não vou usar 1/3, eu só vou usar o 3, que é um número inteiro, certo? Aí eu não uso o número racional. Mas nesse caso eu vou usar os 2, porque ele aqui não deu nenhuma restrição, certo? Deixa eu apagar aqui, para colocar os 3 termos. Então aqui eu vou ter, ó, vamos fazer primeiro a razão 3. Eu vou ter x, que é 9. 9, que é x, dividido pela razão aqui, que é 3. Vai dar o primeiro termo, 3. Certo? Aqui, quem é x? 9. E quem é x vezes q? Vai ser x, que é 9, vezes 3, que vai me dar 27. Então, para a razão igual a 3, eu vou ter essa primeira sequência. E para a razão igual a 1/3, eu vou pegar, ó, que é x, 9. 9 dividido por 1/3. Deixa eu fazer aqui, ó. 9
dividido por 1/3. Observa a primeira vezes o inverso da segunda. Então, 9 vezes 3 dá 27. Então, aqui, ó, o primeiro termo é 27. Vocês vão observar que vai ser o contrário da primeira sequência aí, com a razão igual a 3. Então, agora vai pegar o x. Quem é o x? 9. Então, aqui é 9. Deixa eu botar com outra cor, que aí diferencia aqui. 27 e 9. E quem vai ser esse aqui? O terceiro termo vai ser x vezes x, que é 9, vezes que é a razão, que é 1/3. Dividindo aqui, ó, 9 com 3, dá 3 vezes 1, que é igual a 3. Logo, o último termo aqui é 3. Tá vendo que o x permanece aí, ó, no meio, que é o termo é o termo médio, e os dos extremos, ó, só mudou a posição, porque eu usei para a primeira sequência aqui como razão 3 e para a segunda sequência como razão 1/3. Mas pode ser que no enunciado ele lhe dê alguma restrição, que a sequência só seja números inteiros, então você só pega o inteiro, não pega o racional, ou ele pode dizer que as sequências são de números positivos, né, naturais. Aí você só, na questão aí, quando você achar os valores de Q, da razão, você só pega o valor positivo e assim por diante. É só usar a inteligência que vocês têm demais para desenvolver aí a questão. Certo, pessoal? Então, fiquem atentos. Ó. Outra coisa, se a gente quiser aqui fazer o termo médio dessa progressão geométrica, como a gente estava falando, com o mapinha mental, só era vocês pegar aqui, ó, no caso, o termo médio, vamos dizer que eu não sei o termo médio, certo? Ele me deu 2 extremos. Aí eu pego e extraio a raiz do termo médio, que vai ser o produto dos extremos. Então, quando eu multiplicar 27 vezes 3, dá 81. Então, qual a raiz quadrada de 81? 9. Aqui é a mesma coisa, certo? Então, se eu tivesse mais termos aí, toda vez que eu pego os vizinhos dos vizinhos, ó, e vou multiplicando, extraindo a raiz, ele vai me dando o termo do meio. Vamos dizer assim, me dando o termo do meio nesses vizinhos dos vizinhos, certo? Então, se eu tivesse aqui mais 2 termos, eu poderia pegar esse último, esse primeiro, multiplicar e extrair a raiz, me daria do meio. O vizinho do vizinho, e assim por diante, certo? Sempre quando eu pego o produto dos vizinhos, e extrair a raiz, ele me dá o termo médio. Depende da posição que você pegar esse vizinho. Beleza? Vamos agora para o produto. Produtos de progressão geométrica. Então, pessoal, no produto, eu já vou definir a formulazinha e de contrapartida a gente já vê um exemplo, que essa parte do produto é bem simples. Vocês têm 2 fórmulas, usa a fórmula que achar mais viável e você colocar os termos, elementos que a questão informou. Então, ó, o produto da PG. O produto, né, de uma progressão geométrica de N termos, de uma sequência geométrica, dos N termos de uma PG, né, Pn, pode ser obtido por 2 maneiras. A primeira maneira é essa aqui. Pn é igual ao primeiro termo elevado à enésima potência. Esse N aqui, ele me diz o número de termos, né, que tem essa sequência, vezes a razão elevado a N, que multiplica N menos 1 dividido por 2. Isso aqui, tudinho aqui, ó, tá no expoente, viu? Isso aqui faz parte do expoente da razão. Ou a segunda formulazinha, a segunda maneira de calcular, que é Pn, o produto do enésimo termo, dos enésimos termos, né, que é igual a mais ou menos a raiz quadrada. O índice aqui é 2, sempre vai ser a raiz quadrada, certo? Do produto de A do primeiro termo, vezes o enésimo termo, que é o último termo, elevado ao número de termos, que é N, certo? Então, exemplo. Determine o produto dos 4 primeiros termos da PG 3, 6. Aí, o que é que eu vou precisar para usar nas 2 fórmulas? Eu preciso do primeiro termo, o primeiro termo
o número de termos, a razão, certo? Então, quem é o primeiro termo? Quem é o primeiro termo? É o 3, né? O A1 é igual a 3. Quem é a razão? A razão nesse caso, só pegar o sucessor e dividir pelo antecessor. 6 dividido por 3 me dá 2. Então a razão é 2. Então essa é a primeira forma, certo? Primeiro termo e a razão. E o número de termos? Quem vai ser N nesse caso? Quem é N? N, nesse caso aí, vai ser a quantidade de termos que eu quero multiplicar. No caso, ele quer que a gente calcule os 4 primeiros termos. Então só tenho 4, eu só quero os 4 primeiros. No caso, o N é 4, certo? Então, substituindo aqui, ó, A1 é 3 elevado a N, que é 4, vezes a razão, que é 2, elevado a N, que é 4, que multiplica N, que é 4, menos 1 dividido por 2. Já cortei esse 4 com esse 2, dividir, né? 4 dividido por 2 dá 2, que multiplica 4 menos 1, que dá 3. Então, vai ficar 2 vezes 3. E 3 à quarta é 81, vezes 2 elevado a 2 vezes 3, que me dá 6. 81 é igual a 2 elevado a sexta. E quem é 2 elevado a sexta? 64. 81 vezes 64 dá 5.184. Agora, utilizando, chega para fazer a mesma questão utilizando a outra maneira, que eu acho até bem mais simples. Então, ó, nesse caso aqui, além do primeiro termo, na verdade, nesse caso aqui eu não uso a razão, eu só uso o primeiro e o enésimo termo. Sendo que para eu saber quem é o enésimo termo, eu preciso saber quem é a razão. Do jeito eu vou ter que usar a razão. Mas como só são 4 termos, aí fica fácil, né? Como ele me deu o primeiro e o segundo, se eu pegar 6 vezes 2, me dá 12, que é o terceiro termo. E quem vai ser o quarto termo? 24, que é 12 vezes 2, certo? Então, usando essa segunda maneira aqui, eu vou ter o produto de 4 termos, que é igual a mais ou menos a raiz quadrada do primeiro termo, vezes o enésimo termo, que é 24, elevado a n, que é o número de termos, que é 4. A gente viu aqui, o produto dos 4 primeiros termos. Fazendo 3 vezes 24, dá 72, elevado à quarta. O que foi que eu fiz? Eu não vou elevar 72 à quarta potência para depois extrair a raiz. Só pegar, ó, eu não estou vendo que esse 4, esse expoente do radicando, é divisor do índice, então dividindo 4 por 2 me dá como resultado 2. Então esse 72 sai da raiz com o expoente resultante dessa divisão, que é o novo expoente, certo? Então 72 elevado ao quadrado, mais ou menos 72 ao quadrado. Então, ó, 72 elevado ao quadrado aí vai me dar 5.184. Por que eu não botei mais ou menos aí? Porque aqui, ó, ele me deu positivo, certo? Ele não deu nenhuma restrição em relação ao valor. Então, como eu estou trabalhando com produtos, né? E como esse produto aqui, ó, é par, geralmente ele me dá um valor, geralmente não, toda vez que é par ele me dá um valor positivo, certo? Então, ó, eu fico com ele positivo. Vocês estão vendo aí que eu chego no mesmo resultado, só mudou aí a questão da maneira de se chegar a ele. Então, vocês usem a maneira mais viável para vocês. Mas depende da situação, das informações que vocês tenham. No caso aqui, ó, ficou mais fácil usar o primeiro, porque eu tinha o primeiro termo, a razão e o número de termos. Já aqui, ó, para usar isso aqui, eu precisei, além da razão, achar o enésimo termo. Como aqui o enésimo termo, o último termo só era o quarto, aí ficou mais fácil. Eu multiplicar pela razão, cheguei no quarto rapidinho. Mas caso seja um produto de muitos termos, aí você tem que calcular para chegar no enésimo termo usando o termo geral de um APG. Beleza, pessoal? Então fica aí, ó, as duas maneiras e memorize aí as regrinhas para vocês conseguirem fazer a atividade que já está lá na plataforma para vocês desenvolverem, certo? E quem gostou aí da aula, bota lá uma mensagenzinha nos comentários do meu canal para eu ficar famosinho, beleza? Um abraço.